Voltamos com o programa Carreiras. Hoje você confere um pouco da rotina na advocacia criminal. Quem conversa com a gente é Antônio Carlos Almeida Castro, que trabalha na área há 30 anos. O advogado criminal ele também tem que ter profundos conhecimentos de criminalística, medicina legal. Depende da área. Se você for fazer um júri, necessariamente você tem que, porque no júri houve alguém que morreu, você vai ter que estudar a dinâmica daquele crime. Às vezes você ganha uma questão pelo trajeto do projétil, entendeu? Então o conhecimento disso para esse processo é fundamental. Mas ele também pode contar com o auxílio de profissionais, como médicos legistas, para estar fundamentando a defesa dele. Sempre tem, você tem perícia. Você precisa ir no local do crime ou só os peritos e o legista? Eu, pessoalmente, no caso de crime contra a vida, eu obrigatoriamente vou ao local porque eu gosto de fazer uma ideia do que ocorreu. Eu tive um caso que eu atuei, em que o cara tinha matado a mulher, viu que eu sou especialista em cara matar a mulher, e que a briga se deu num bar. E se eu não tivesse ido ao local e visto o bar, eu não teria entendido a dinâmica dos fatos, como se deram, para fazer a defesa que fiz. É importante que você vá ao local para você poder realmente ter uma percepção daquilo que você deve dizer e daquilo que você não deve dizer. Meu nome é Ludmila Stuckert. Eu gostaria de saber qual é a formação básica para quem quer atuar na área criminal. Ludmila, eu acho que o principal para um advogado, qualquer que seja, que tenha uma boa formação humanística de forma geral. É o exemplo do ministro Evandro Lins, que diz que antes de se tornar advogado, você deve ler tudo que puder ler, desde os clássicos até poesia, até o dia a dia de jornais, de revistas, e evidentemente se você ter uma formação específica na área criminal, na área de direito constitucional, e depois ser uma pessoa que se atualize, porque o direito é muito dinâmico, o direito é vivo. Meu nome é Rogério Ferreira. Eu gostaria de saber quais são as qualidades essenciais para um advogado criminal. Ele tem que ter uma cultura sólida no meio humanístico, ele tem que ter uma cultura jurídica, obviamente, para poder fazer enfrentamento legal. Ele tem que estar acompanhando a jurisprudência, acompanhando os tribunais. O advogado não tem tão somente que estar atuando nos tribunais, ele tem que estar atuando no acompanhamento mesmo de processo onde ele não é advogado. Como que você definiria a atuação de um advogado criminal no tribunal do júri? Olha, é a melhor experiência do advogado criminal. Infelizmente, hoje a gente faz pouco júri, pelo menos na Brasília eu tenho muito pouca oportunidade de fazer júri. Mas é muito interessante, porque para eu advogar um caso no Supremo, para eu levar a fazer uma sustentação lá no Supremo, você tem que ter um controle daquele caso de forma muito absoluta, você vai ser muito técnico e a discussão vai se dar entre 11 ministros do Supremo, que sabem mais direito que você e que têm, como diz o ministro Marco Aurélio, pelo menos a faculdade de errar por último. No júri você vai ter um processo que você domina de uma forma muito particular, você vai escolher uma coisa que às vezes não é nem de longe o principal no processo, mas você acha que vai atingir aquela comunidade, você tem que conhecer um pouco como é que é a sociedade que vai julgar. Quem vai julgar é um homem comum. Meu nome é Renata Pinheiro. Eu gostaria de saber se tem diferença entre defender um cliente rico e um cliente pobre na advocacia criminal. Renata, a maior diferença, evidentemente, são os honorários, porque para efeito de dedicação à causa não tem diferença absolutamente nenhuma e não pode ter. Se você tiver uma causa onde você faça qualquer diferença, porque o cidadão pagou mal, pagou bem ou não pagou, você estará sendo um mau profissional. Quais são os tipos de processo que um advogado lida no dia a dia? Depende do escritório que você tem. Por exemplo, o meu escritório, eu atuo muito no Supremo, no STJ. Então, eu atuo em casos em que estão sendo investigados senadores, deputados, governadores, que têm furos junto a esses tribunais. Então, são processos onde está sendo investigado uma dessas várias operações que você vê pela imprensa aí. Então, qual que é o seu papel? Acompanhar o desenrolar daquela investigação. Tem escritório de advocacia criminal que atende, por exemplo, a empresas. Atende a uma empresa
de empresa de transporte. Então você tem um acidente de carro onde morre alguém. Você vai atender aquele motorista, porque ele trabalha numa empresa que você é advogado. Tem escritório criminal que se especializa, ou que tem um trabalho maior, para atender grandes empresas de outra área. Por hipótese, uma grande loja de supermercado. Então você vai atender o quê? O direito do consumidor na área criminal, pequenos furtos que ocorrem ali. Então depende muito do escritório que você for trabalhar. Para quem está se formando e quer atuar no ramo criminal, uma boa dica é fazer uma especialização na área. As matérias específicas que a pessoa veria na pós-graduação seriam Direito Penal Geral, Direito Penal Especial, Criminologia, a Vitimologia, as legislações especiais, a Lei de Execuções Penais. Essas matérias basicamente para que ela pudesse atuar na área criminal. Qual seria a ética do advogado criminal? Em primeiro lugar, você tem que ter lealdade com o Poder Judiciário. Você não pode advogar de maneira alguma de forma que você esteja agindo de má fé para com o Poder Judiciário. Você tem que ter lealdade com o Ministério Público Federal. Nós brigamos muito por uma questão chamada paridade de armas, ou seja, a gente tem que ter as mesmas condições de trabalho e de atuação que tem o Ministério Público, que seria o nosso ex-adverso. E a ética está em você trabalhar dentro dos limites da Constituição, dentro do limite da lei. E você não usar nunca de chicana, de subterfúgios. Meu nome é Marcelo Marques, gostaria de saber como o senhor define o mercado de trabalho para um advogado criminal. Muito amplo. Você tanto pode atuar nas cidades do interior, onde eu tenho muitos amigos que advogam. Os crimes são aqueles crimes mais tradicionais que já ocorriam há 50 anos atrás. Hoje você que atua no São Paulo, que atua nas grandes cidades, quando tem Justiça Federal, você já tem um outro tipo de ambiente, você já tem hoje uma persecução criminal muito voltada para a questão penal financeira, a questão penal tributária. Qual deve ser o diferencial para um profissional atuar nessa área? Se você opta pela advocacia criminal, aí eu acho que você tem que aprender que não só nos livros reside a possibilidade de você ser um grande advogado. Eu acho que o advogado tem que ter a alma aberta para o que está acontecendo no mundo. E um olhar sempre, permanentemente voltado para o homem. Se você tem um olhar voltado para a liberdade, para a garantia dos direitos individuais, eu acho que isso já é um requisito forte para que você possa ter uma atuação que lhe dê tranquilidade de estar fazendo o melhor que você pode fazer. E daqui a pouco, mais detalhes da atuação na área penal e ainda os livros que esses profissionais usam no dia a dia. Eu espero você!